meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E neste dia de semana, você chegou de paraquedas ou não, conhecido ou não, fato é que você caiu no YouTube e podia estar fazendo qualquer outra coisa. Por exemplo, você podia estar vendo o show do Justin Bieber, review. Tá bom, você pode não gostar do Justin Bieber, sei lá eu do que você gosta, mas você podia estar fazendo qualquer outra coisa do que ver um velho de 51 anos a bordo de um carro velho de quase 40 anos. Mas enfim, já que você caiu nesse negócio, vou tentar te ajudar. Aqui é um canal chamado Monza Experience, que não tem esse nome por acaso. É porque é a experiência de andar nos dias de hoje com carros velhos, né? Do tipo Monza. Como você sabe, ou se não sabe, então vou te explicar. Monza é um carro fabricado pela General Motors do Brasil, popularmente conhecida como Chevrolet, portanto é uma marca conhecidíssima desde os anos 30 no Brasil, e que foi um lançamento de 1983, exato, 83, era o primeiro carro mundial. O que significa isso? Que ele foi fabricado simultaneamente, o mesmo modelo, em 5 países no mínimo, que a General Motors tinha as suas marcas. Às vezes não é Chevrolet, por exemplo, no Japão se chama Isuzu, no Brasil Chevrolet, na Alemanha Opel, e nos Estados Unidos Vaux Cavalier, enfim, Holden na Austrália, por aí vai. Então são países que a GM teve uma decisão de custo. Como é que eu lanço um carro naquela época, começo dos anos 80? Um carro moderno para os padrões da época, portanto o design, ou seja, a aerodinâmica dele, o formato do carro, era um formato moderno para a época. Lembra que nós estamos saindo dos anos 70, onde tudo era mega quadrado e mega colorido. Começavam a se popularizar as pinturas metálicas, perolizadas e etc, que inclusive até hoje estão por aí. E a GM falou, cara, como é que eu lanço um carro, mas eu quero dar uma tacada e acertar várias caçapas no jogo de bilhar aí da economia de uma indústria automobilística. E ela fez isso como? Fez um único projeto, foi a cargo da Opel alemã, o projeto foi de lá, fizeram o Opel Ascona e gostaram e falaram, cara, esse mesmo carro aqui, mudando um pouquinho a coisa ali, motor, etc, mas toda a parte de chassis e tudo pode ser usado em qualquer lugar do mundo, o que barateia custo. A mesma matriz foi utilizada em vários países, então você fabricava e colocava nos vários países e seguia a mesma linha de produção. Resultado, no Brasil o apelido dado foi Monza. E por quê? Pela cidade de Monza, lá na Itália, e também porque o brasileiro conhecia muito o circuito de Monza, da cidade de Monza, da Fórmula 1. Lembra que naquela época nós estávamos saindo de Fittipaldi, bicampeão do mundo, Nelson Fittipaldi, Nelson Piquet, tricampeão, e Ayrton Senna. Então significa o seguinte, o Senna estava começando inclusive em 84, aquele rolo todo, então brasileiro curtia a Fórmula 1, e aí lançaram o Monza. Bom, não teve dúvida, o Monza foi um sucesso, logo meses depois do lançamento. Logo no começo ele foi lançado na versão hatch, que não agradou tanto. Quando lançou o sedã, logo depois, a galera da classe média, porque era um carro caro, tido como de luxo, começou a olhar com mais carinho para o Monza, e falou assim, cara, isso aqui vai mudar. E eles começaram a olhar para o lado e não viram opções. Então, resultado, o Monza, deixa a moça passar aí com o seu Honda City batido à frente. Pois bem, vai, queridinha, também é difícil, né? Tá conversando. Bom, enfim, então eles lançaram essa brincadeira e o Monza foi um sucesso. Mesmo sendo um carro caro, muita gente comprou e virou, como acontece com as marcas famosas, um símbolo de status. Significa que se você quisesse mostrar para os outros que você tinha dinheiro, ainda que fosse classe média, porque o rico não estava muito preocupado com isso, né? Ele já tinha direito a BMWs e Mercedes importadas e para ele Monza era só um carro de uso diário. Mas se você era classe média e queria mostrar alguma coisa para os outros, o Monza era o carro de que você chegou lá. Então, quando você falava, nossa, você viu, o cara tá bem, ele comprou um Monza, enchia a boca para dizer. Era o famoso, a gíria da época, carro de burguês. Era isso. Então, bom, resultado, o Monza emplacou, foram mais de 900 e tantas mil, quase 1 milhão de unidades produzidas só no Brasil, foi um sucesso mundial também. Claro que lá os modelos se trocam com uma velocidade muito maior que aqui, então esse modelo logo ficou ultrapassado, criaram outros e a vida seguiu. No Brasil, a gente tinha uma deficiência grande, então isso aí ficou por muito tempo, de 83 a 96, nós estamos falando de 13 anos com o mesmo carro, assim, na linha de produção, com mudanças estéticas bobas. Era frisinho que mudava,
mudava. A única mudança estética mais profunda, e mesmo assim um projeto aí 100% brasileiro e discutível do ponto de vista de bom gosto de design, foi o Monza 91, chamado Tubarão, que aí mudaram bastante. Assim, a raiz era a mesma, mas mudaram assim a frente e a traseira, deram um facelift no carro ali, mas isso foi só no Brasil. Então, o resultado, o Monza sobreviveu até que depois a abertura econômica permitiu que os processos mudaram, o Brasil começou a entrar para o mundo realmente, e aí o Monza não teve mais espaço. Não foi só esse o carro que deu certo. O Fusca é o maior exemplo do mundo, milhões de unidades produzidas no mundo, e quanto que ele sobreviveu desde a época da Segunda Guerra, quando Ferdinand Porsche fez para o Hitler, vê se pode, um carro para o alemão pobre, né? Para tentar resgatar a autoestima alemã no meio daquela loucura de guerra, Segunda Guerra, aquele rolo todo, enfim. E depois de muito tempo, o Fusca foi, e ainda é talvez, o carro de maior venda no mundo. Talvez o Toyota Corolla seja outro exemplo desses, já mais moderno, e outros que surgiram. Então, galera, carros duram muito. No Brasil, por exemplo, o célebre Chevrolet Opala, cara, de 1970 que foi lançado, até sei lá quando, até 90 e tanto, talvez tenha sido um dos carros que mais durou. Bom, enfim, e aí nós estamos aqui, então a gente usa aqui esses carros no dia a dia, no ano de 2022, estão 3 exemplares, esse aqui que eu tô filmando, aqui na Bandeirantes, com essa câmera da GoPro à frente, com a CET parando uma faixa para bater papo, não tô vendo nenhum acidente ali, vamos ver se eu tô sendo justo. Estamos batendo papo aqui, legal, o trânsito que se exploda, é isso aí. Ah, estão cortando arvorezinha, é isso aí. Precisa cortar agora, né? Às 9 da manhã de um dia útil. Tem a madrugada inteira que não passa um puto aqui, o cara não consegue cortar árvore. Mas enfim, é a logística maravilhosa. Enfim, voltando para o Monza. Então é isso, o carro a gente usa no dia de hoje, por quê? Por opção, simplesmente para diversão, galera. Então eu gosto de usar esses carros. Eu tenho 3 deles, né? 2 foram comprados há mais de 20 anos atrás, no ano 2000 precisamente. Esse aqui, que é um 87, 88, modelo 88, automático, SLE, direção hidráulica, só não tem ar-condicionado. Trio elétrico, retrovisor elétrico, todas as frescuras, ele não tem algumas coisas que a versão de luxo tinha. Luzinhas de leitura aqui no teto, ar-condicionado, acho que é isso. E de resto tem tudo, inclusive o câmbio automático, que era uma raridade para a época e que pouca gente gastava com isso, porque era um opcional que colocava 15% em cima do preço, que já era alto. Enfim, era um show de horror naquela época, mas é isso. O câmbio automático temos aqui, então são 20 anos com esse carrinho, já foi feito tudo nele, de reforma completa depois de colisão, retífica de motor há 40 mil quilômetros atrás, retífica de câmbio há 40 mil quilômetros atrás, enfim. Mas é a vida. Estamos aqui em 2022 andando bem, 2.0 gasolina. Temos também um 500EF, série especialíssima, 6.000 unidades produzidas, a primeira injeção eletrônica da Chevrolet. Aguarda os outros episódios, você vai saber desse carro também. Enfim, devem sobrar hoje 2.000 no Brasil, e um deles é meu, sou segundo dono, tá com 260 mil quilômetros, rodou bem, mas tá inteiro. Temos o CCV, que a gente chama, que é um Monza 1.8 álcool, 85, 2 portas, naquela época que nos fabricava carro 4 portas, o brasileiro tinha nojo de carro 4 portas, porque dizia, pelo preconceito, que era um carro de taxista, portanto era menor do que os outros. Carro de luxo era 2 portas. Olha que loucura como o mundo mudou de lá para cá. Então são esses os 3 carrinhos. A gente também frequenta os Monzeiros de Curitiba, que é um grupo de donos de Monza. Alguns têm 1, 2, vários carros, e a gente geralmente acaba se encontrando, se bem que o grupo anda meio parado nos últimos meses, não sei o que está acontecendo, mas normalmente uma vez por mês marcava-se o encontro em algum lugar. E como a gente gosta de usar esses carros, e não só nessa coisa parada aqui de São Paulo, que desgasta um pouco e tal, mas a gente também faz isso, a gente usa muito em estrada. Então, por exemplo, a abertura do vídeo de hoje foi ontem à noite, voltando do litoral de São Paulo, com o CCV. O CCV rodou 940 quilômetros. Nós fomos no sábado de madrugada para Curitiba, São Paulo, Curitiba, 480 quilômetros. Rodamos rapidamente lá, voltamos de Curitiba para o litoral e depois voltamos do litoral para São Paulo. E só fizemos o quê? Colocamos álcool. Então é um carrinho que uma vez, como qualquer carro, né? Uma vez revisado, com tudo em dia, cara, é um carro super confiável. E ainda que ele dê um susto de uma coisa que não dá para prever, uma bomba de combustível que falha numa estrada, alguma coisa, são peças que você consegue pôr no porta-mala do veículo e trocar aonde você quiser, com um pouco de conhecimento técnico. Não precisa ser mecânico, nem sou, mas com um pouco de conhecimento técnico você sabe, putz,
velas, bobinas, cabos de vela, módulo de ignição eletrônica, bomba de combustível, alternador, motor de arranque, são coisas que podem, lâmpadas obviamente, cabos disso, daquilo, de acelerador, essas coisinhas você consegue muitas vezes numa estrada, parar em qualquer lugar e você mesmo fazer sem uma grande oficina, sem precisar levantar carro, nada disso. Para coisas mais sérias, o querido guincho. Então, basicamente, a gente usa esses carros há muito tempo e nunca paramos na estrada por pane mecânica. Na verdade, nunca voltamos para casa de guincho por pane mecânica. Na verdade, às vezes que eu parei, por exemplo, esse aqui uma vez deu um susto. Há muitos anos atrás, subindo a Imigrantes, onde você põe mais carga e o carro trabalha mais quente, ele começou a esquentar. E aí não vencia. Automaticamente eu parei no acostamento, saquei a válvula termostática, tirei, coloquei, deixei sem a válvula até chegar e veio bem. Então, para fazer isso, você precisa ter válvula reserva, saber onde ela está, como é que ela funciona e tal. O 500F uma vez, ouvi um barulho na estrada, também subindo a serra, a correia da direção hidráulica pifou. Tirei o resto que sobrava no acostamento e fui sem direção hidráulica. Se a bomba hidráulica não gira, não estraga. Basicamente a direção fica mais dura que o normal, mas nem por isso trava a ponto de você não conseguir manobrar. CCV, nada até hoje, né? É o mais novo deles, é o mais velho de idade, mas é o mais novo de propriedade, né? Comprado há 1 ano e meio atrás, já rodou 30 mil quilômetros em um ano. Brasília, Ouro Preto, Curitiba diversas vezes, São Paulo no trânsito, Litoral, Campos do Jordão, Monte Verde, enfim, viajamos bastante com esse carro e basicamente só revisão. Fizemos a revisão preventiva e nada corretivo até agora. A única coisa mais corretiva, vamos lá, querido, a coisa mais, a coisa mais corretiva que nós fizemos foi tirar com uma chave 8mm o giclê de dentro do carburador, giclê de baixa, da lateral do corpinho de carburador simples que ele tem, assopramos, que entrou uma sujeirinha, colocamos no lugar e fomos embora. Foi a manutenção mais corretiva que eu fiz nele até hoje, o resto preventivo. Então, quer dizer, são carrinhos confiáveis. A brincadeira é essa, pegar um carro que ninguém tem, assim, pro dia a dia, que o pessoal tem um certo preconceito do tipo, nossa, cara, você vai pôr na estrada um carro velho, olha o problema que você pode ter. E na verdade eu provo que não. Eu fico mais seguro no meu carro velho revisado do que nos meus carros novos, onde tudo é eletrônico e se der uma pane, amigo, é simplesmente ligar para a seguradora e chamar um guincho, porque eu não vou ter scanner, sensor, reserva, nada disso. No máximo que eu vou ter lá é uma bomba de combustível elétrica que eu sei trocar tirando o banco traseiro. De resto, I'm sorry, não tenho o que fazer. Então é isso. O vídeo é para isso, o canal é para essa experiência e que é engraçadíssima, né? Isso inclusive chama a atenção de muita gente e provoca discussões. Você faz amizades cuidando de carro antigo. Então, com um detalhe, aqui nós não somos um canal onde a gente fala de carro antigo como aqueles puristas que tem que ter tudo da marquinha, que põe o carro no cavalete, vai para exposição com ele numa cegonha. A gente aqui vai rodando, a gente não gosta disso. Por quê? Porque carro não é troféuzinho para você guardar de lembrança. Não, cara, carro é para usar, né? Cuida direitinho, limpa direitinho, faz manutenção, limpa tudo bonitinho, mas é para rodar, é para isso que ele foi feito. É para entrar, se divertir, pegar uma estrada, pegar um som, escutar por horas a fio. Eu vou para Curitiba, são 5 horas de estrada, a 85, 90 por hora, escutando uma trilha sonora que eu quero. Então, é um relaxamento, é mais ou menos assim que a gente funciona com carro velho. E não uma questão de status, mostrar para os outros que você tem. Se você vai por essa linha, primeiro eu diria, vá para um psicólogo, se trate, você tem algum problema que precisa se autoafirmar, autoestima, alguma coisa assim, e depois você vai para o carro antigo. E é isso. Tá certo, querido? Muito bom, parabéns. Passando pelo lado errado, olha só, depois o cara se ferra, porque o para-choque de uma moto é ele mesmo, né? E vem, porque o cara me fechou. Cara, é impressionante como o pessoal não tem noção. A estupidez é um negócio impressionante. Olha o outro, vamos ver. Um taxista? Vamos. Como eu sempre digo, o taxista é legal porque ele tem mais a perder. Ele vive disso. Ele não quer bater o carro dele. Eu vou parar nesse posto, que eu não lembro o nome, Campeão, porque eu não faço. O marcador de combustível desse carro eu já troquei 3 vezes. E tem que descer o tanque, e ele parou de funcionar porque eu devo ter comprado a marca errada. Então, é melhor parar. V-Power aditivada.
Vamos lá, chegamos aqui no amigo do Vamos que Vamos. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bom, aqui, gente, no nosso querido, olha aqui, ó, Posto Campeão. Num dia de semana que eu tava filmando e paramos aqui para abastecer. Eu não sei quanto tem no tanque. Vai dar, olha lá, 37 litros. Tava na hora mesmo de abastecer. Vamos pagar a conta agora. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Em mais um ato contínuo, continuamos andando aqui de automático, coitadinho, na estrada, na cidade era a melhor opção. Então, como a gente abasteceu o carro anteontem, seguimos a vida. Passamos aí pelo querido feriado, passamos pelo feriado de 7 de setembro. O plano era viajar para Campos do Jordão e não viajamos. Por quê? Porque quando amanheceu o dia, já estava com um clima horrível. Chovendo, feio pra caramba, daí decidimos inclusive não fazer nada. E aí, fizemos nada mesmo. Ontem foi um dia, já comemorei o meu dia sem carro no ano, hein? Ontem não liguei carro, nenhum. Então, basicamente, eu dei uma descida, arrisquei mais à tarde, passar um pano, era umas 4 horas da tarde, porque a chuva tinha dado uma trégua, tal, pareceu que ia abrir o tempo, mas mal eu cheguei na garagem, olhei pra rua e já começou de novo a dar um chuvisco. Daí eu falei, quer saber? Vamos mexer com outra coisa. Bom, resultado, então o plano ontem foi diferente, foi ficar em casa. A ideia era viajar também, ou com esse ou com o 500F para Campos do Jordão. Isso também não deu certo, porque também ir para Campos do Jordão para pegar chuva não faria nenhum sentido. Então, ficamos em casa. Mas de qualquer forma, foi bom. Fizemos leitura, gravação de playlist de fita cassete, edição de vídeo aqui do canal, diversas coisas, aquelas coisas que a gente acaba não tendo tempo nem saco de ficar fazendo no dia a dia, né? Porque faz as coisas, gosta de fazer outras coisas, mas aí num dia como esse, onde você fica meio amarrado em casa, passa a ser uma boa opção. Mas ok, não é para falar da rotina diária que estamos aqui. Acho que o que eu quero falar hoje é a nova 4 rodas. Exatamente, que é esta coisa aqui, ó, 4 rodas deste mês de setembro. Maravilha! E primeiro, o chamariz aqui da 4 rodas são 100 mil quilômetros de revisão ou de desmontagem do Onix Sedan Turbo. Então, e foi legal, hein? Avaliação boa. Não tô aqui avaliando o carro, nunca andei nem dirigi um Onix, então eu não faço ideia do que seja isso. Mas fiquei admirado, porque assim, peças com 100 mil quilômetros e praticamente sem desgaste. Basicamente, depois você lê aí na reportagem, compra ou vê na web, mas basicamente eles criticaram 2 pontos. A vedação, a calafetação do carro, provavelmente na questão das portas, que deixa entrar poeira, não água, mas estava lá empoeirado embaixo do carpete, que é um sinal de que pode depois entrar água e corrosão. Esse foi o ponto negativo, mas acho que de certa forma é um pouco simples. Amortecedores traseiros, que estavam já, acho que duros, não estavam vazando, mas estavam duros, então não estava muito legal. E acho que um furinho no escapamento, já talvez por corrosão, não sei. Foram os únicos 3 pontos, tá? O resto, bem, toda a desmontagem de motor foi perfeita, até as bronzinas com marca de fabricante ainda, 100 mil quilômetros de uso. Cara, esse carro rodou 20 e tantos mil aí por mês. Enfim, e 4 rodas pega para testar, né? Eles fazem isso há muitos anos, então eles passam na mão de vários repórteres e usa os urbanos, os estradas, se bem que ali foi 70-30, pelo que eu entendi, 30% de cidade e 70% estradas pelo Brasil. Então, mais uma vez eu digo, né? A gente está acostumado com essas velharias aqui, por exemplo, hoje no automático, mas os carros de hoje em dia, quando alguém falar para você, carro de antigamente é que durava mais, cara, manda ele ler. Porque tá viajando feio na maionese, entendeu? Pega qualquer carro antigo e tenta fazer... Pega um Aero Willys que eu tive, faz teste de 100 mil nele pra você ver o que acontece, né? Pega um Opala, faz teste de 100 mil pra você ver o que acontece. O Monza no 100 mil. Tanto é verdade que a 4 rodas, quando fazia testes desses que eles chamam de longa duração, eles faziam de 50 mil quilômetros. Ah, pode ir, cara. Passa. Vai. Pronto. É um Fiat
Fiat tá desesperado, olha, ó. Agora ele entrou. Era tudo para dar seta, ele tava com tesão da seta. Enfim. Então, os carros eram com 50 mil quilômetros. E justamente porque 50 mil quilômetros hoje num veículo novo, gente, não faz cócega em nada. Então, o resultado, a Quatro Rodas falou, não adianta, é um teste inútil. Vamos desmontar o carro para nada, o carro tá novo. Mudaram, calma, mudaram para 70, depois pensaram melhor e fizeram 100 mil quilômetros. Porra, excelente. Tá aí o Onix, que é um carro popular, e tá aí. Então, e outros estão na fila aí, né? Eles estão rodando com vários modelos, vamos ver o que acontece. Eu acho legal esse tipo de reportagem, mostra realmente a durabilidade das peças e mostra principalmente para mim, independente de ser Chevrolet ou não, porque os fabricantes das peças são basicamente os mesmos, né? Independente da marca do carro que vai ser montado, a fábrica das peças é muito parecida. Mas o que eu achei legal desse tipo de teste é que mostra realmente a evolução da indústria, né? O quanto que a indústria está realmente evoluindo nesse item, né? Que é a questão da solução. Então achei bem legal. Que mais? Duas reportagens também que eu achei muito legais. Uma delas, o cara, já falei aqui várias vezes, da BMW iX. Eles fizeram uma X50, pegaram uma daquelas que são raras e caríssimas. Nem acho que tem um formato bonito, enfim. Mas não é essa a discussão. A discussão é que é um elétrico. E eles fizeram a primeira... começaram a fazer viagens com esses carros pelo Brasil. Então saíram de São Paulo para Florianópolis, 600 e tantos quilômetros. Por quê? Porque a autonomia da BMW é acima disso, segundo o manual do fabricante. Então ele fala, vamos embora, vamos sair de São Paulo e vamos para Florianópolis, no elétrico. E foram, cara, e foram. E aí é impressionante como a gente já começa, e eles dizem isso, né? A eletrificação, galera, veio pra ficar. E o mais impressionante, que pra mim vale a pena você ler a primeira página da revista, que é sempre o editor-chefe da revista, na primeira página, ele dá meio que um resumo, o mote daquele mês, ou seja, o tema central daquele mês, daquele exemplar. E no caso é o Paulo César Grande, e ele coloca um texto que eu achei muito bom, que ele fala, existem 3 opções para eletrificação no mundo. Aqueles países que entenderam que são a vanguarda, então a própria iniciativa pública está fazendo com que, por poluição, por tudo, se modernize muito na Europa, né? Onde os carros, e a iniciativa pública proíbe daqui a pouco as fábricas, a partir acho que do ano que vem, já produzirem carros com motor a combustão, então já é elétrico e ponto final, é uma lei. Tem carros que estão... Tem países que estão surfando na onda e já discutindo. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma excelente opção para eletrificação, que é o nosso etanol, fabricação caseira, super pouco poluente. Então é um negócio que a gente podia usar muito bem, mostrar esse viés de não poluição do Brasil, quer dizer, usar menos a gasolina e usar mais o etanol, dado que tudo é flex hoje em dia. Então é uma outra opção que a gente teria. E tem a terceira opção, que é não fazer nada. E aí, por incrível que pareça, a gente está de novo no país com a opção da inércia, que é o não fazer nada, deixa assim para ver o que vai dar. É assim que a gente está. Então, basicamente, o que a gente está vendo de eletrificação no Brasil está muito calcado na indústria privada, que está colocando lá os totens, os wallbox ali por ali e tentando oferecer. Até porque também tem uma questão econômica. Você consegue imaginar que as fábricas em todo lugar do mundo vão estar produzindo elétricos e não mais. Então nós vamos ter uma tecnologia de motor a combustão que vai estar parada no tempo, né? Ela não vai mais evoluir a partir de agora. O que tinha para evoluir, evoluiu. Ninguém mais vai lançar motor, provavelmente projeto novo, gastar milhões em fazer algum tipo de projeto de motor a combustão, atendendo lei regulatória de poluição, se já tem o elétrico pela frente. Não faz sentido a fábrica gastar milhões investindo num projeto de motorização, sabendo que motor a combustão já está acabando. Então, basicamente, esses milhões vão ser dados para quê? Para eletrificação. Melhor baterias, fabricantes de baterias com melhor duração, menor tempo de recarga, motores elétricos ainda mais eficientes, ainda que a gente não aproveitou a eficiência dos elétricos ainda. Os elétricos hoje, os motores modernos, são altamente eficientes. Eles te dão torque no primeiro giro, te dão estabilidade, tudo sem estresse nenhum. Então, quer dizer, eu acho que a gente talvez evolua até menos na questão do motor elétrico e evolua mais na questão das baterias. Ou talvez fazer motores que consumam, que tenham o mesmo torque, talvez com menos energia despendida da bateria. Talvez esse seja o plano. E aí eu equilibro as duas equações. Perde a forma, eu te encontro em mim.
E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Muito bem, pessoal, então viemos mais uma vez de automático. E como já é sexta-feira, a gente quer fazer, na verdade, um oi para a galera dos Mercedes. Então, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, esse final de semana indica que nós vamos pegar a estrada de novo, não para Curitiba. Dessa vez estou querendo colocar o 500EF com suspensão reformada. Aonde? Na estrada. E uma boa serra que não é tão perto e também não é tão longe como Curitiba. Dá para fazer um bate e volta, que é vai de manhãzinha e volta mais no final da tarde. É Campos do Jordão. Então, vamos ver se os Mercedes estão a fim de passear também. A gente dá uma pesquisada, né? Chegando aqui neles. Então vamos perguntar para ele aqui primeiro. Querido Mercedes, carro alemão, década de 70, me explica uma coisa. Você gostaria de pegar uma estradinha, já imaginou? Pegar uma estradinha para Campos do Jordão, pegar aquela serrinha toda lá, colocando... Deixa eu ver se ele é automático, eu nem vi se ele é automático. Olha, manual, dá para brincar na serra manualmente com ele. Você gostaria? E detalhe, ele é classificado no Clube dos Antigos Mercedes Bens do Brasil da Sociedade Hípica Paulista, olha aqui. Não tem resposta, vamos para o próximo. Eu até prefiro esse, que é 2 portas, também década de 70. Esse não tem adesivo nenhum, vamos perguntar aqui para ele. E esse aqui, esse é automático, 4 marchas. Legal. Você gostaria de passear? Eu tô vendo uma lágrima escorrendo do carburador dele, mas infelizmente, olha só a sujeira. Infelizmente não vai rolar, galera. Os Mercedes continuarão aqui parados no tempo, esperando que algum bom samaritano um dia os encontre e faça o uso para o qual eles foram projetados, andar. E a gente, a partir de agora, cena noturna de retorno para casa com automático, falando um pouquinho ainda, terminando a revista 4 rodas, e amanhã 500EF na estrada. Vambora!